Imagine uma criança nascida na pobreza, órfã de pai, antes mesmo de vir ao mundo. Um menino que enfrentou rejeição da própria mãe e sofreu castigos severos do padrasto. Esta criança cresceu em um ambiente de violência e privação, onde cada dia era uma luta pela sobrevivência. Parece o início de uma história trágica, não é? Mas e se eu lhe dissesse que esta criança se tornaria um dos ditadores mais brutais do século XX? Esta é a história de Saddam Hussein, um homem com uma infância traumática e que transformou sobre o Iraque um reinado de terror. Como alguém que conheceu o sofrimento desde cedo pôde infligir tanta dor ao seu próprio povo? O menino que dormia no chão de terra batida se tornaria o homem que ordenaria o massacre de milhares de seus compatriotas. Saddam Hussein governou o Iraque com punho de ferro por décadas. Sob seu regime, famílias inteiras desapareceram da noite para o dia. Cidades foram arrasadas por armas químicas. A riqueza do país foi saqueada enquanto a população sofria com a fome e a miséria. Como um líder pode trair tão profundamente aqueles que jurou proteger? Mas a história de Saddam não é apenas sobre crueldade. É também uma história de astúcia política, de sobrevivência contra todas as probabilidades e de como o poder pode corromper até mesmo as mais nobres intenções. Como ele conseguiu manter seu controle sobre o Iraque por tanto tempo, apesar das sanções internacionais e das tentativas de derrubá-lo? Você verá como as cicatrizes da infância podem moldar o destino de uma nação inteira. Descobrirá os segredos por trás de um dos regimes mais temidos da história e ficará chocado com a biografia de Saddam Hussein. A vida de Saddam Hussein tem início em 28 de abril de 1937, na pequena aldeia de Al-Auja, próxima a Tikrit, no Iraque. Nascido em uma família camponesa sunita, Saddam enfrentou dificuldades desde seus primeiros dias de vida. Seu pai, Hussein al-Majid, faleceu antes de seu nascimento, deixando Saddam órfão. Essa perda precoce marcaria profundamente sua infância e moldaria toda a sua história futura. A relação de Saddam com sua mãe, Subha Tulfah al-Musalat, era extremamente complicada. Após a morte do marido, Subha, devastada pela perda, entrou em uma depressão profunda. Incapaz de lidar com o luto e as responsabilidades maternas, ela rejeitou o filho recém-nascido, chegando ao ponto de tentar uma interrupção da gravidez e, posteriormente, tirar a própria vida. Esse abandono emocional deixou cicatrizes permanentes no jovem Saddam. Durante seus primeiros anos de vida, Saddam foi criado por seu tio Khairallah Talfah, um nacionalista árabe fervoroso que exerceu forte influência sobre o sobrinho. O ambiente doméstico era marcado pela pobreza e pela violência. Saddam frequentemente sofria agressões, o que contribuiu para o desenvolvimento de uma personalidade complexa e muitas vezes agressiva. Aos 3 anos de idade, Saddam retornou para viver com sua mãe, que havia se casado novamente. No entanto, seu padrasto, Hassan al-Ibrahim, era conhecido por sua crueldade. Ele maltratava o jovem Saddam, forçando a cuidar de ovelhas e negando ao menino uma educação formal. Essas experiências alimentaram em Saddam um profundo ressentimento e um desejo ardente de escapar de sua origem humilde. Apesar das adversidades, Saddam demonstrou desde cedo uma inteligência aguçada e uma determinação feroz. Ele aprendeu a ler e escrever por conta própria, demonstrando uma sede de conhecimento que contrastava com seu ambiente familiar hostil. Essa busca pelo saber seria crucial em sua futura ascensão política. A infância de Saddam foi marcada por constantes mudanças e instabilidade. Ele alternava entre viver com sua mãe e seu tio, nunca encontrando um verdadeiro lar. Essa falta de raízes e segurança emocional moldou sua visão de mundo, fazendo valorizar o poder e o controle como formas de proteção contra a vulnerabilidade que experimentou em seus primeiros anos. Com seus 10 anos de idade, Saddam fugiu da casa de sua mãe e retornou para Tikrit, para viver com seu tio
Khairallah. Foi nesse período que ele começou a se interessar pela política, influenciado pelas ideias nacionalistas e anti-imperialistas de seu tio. Essa mudança marcaria o início de sua jornada em direção ao poder, uma trajetória que o levaria das margens da sociedade iraquiana ao centro do palco político mundial. Alguns anos se passaram e Saddam já estava completamente envolvido com grupos políticos no Iraque. Sua jornada começou nas fileiras do Partido Ba'ath, uma organização política que pregava o nacionalismo árabe e o socialismo. Hussein viu no partido uma oportunidade de deixar para trás sua origem humilde e alcançar o poder que tanto almejava. Nas décadas de 60 e 70, o Iraque passava por um período turbulento de sua história. Golpes de Estado e mudanças bruscas de governo eram comuns. Nesse cenário caótico, Saddam soube se posicionar estrategicamente. Ele participou ativamente de várias tentativas de execuções e conspirações, ganhando notoriedade dentro do partido. Em 68, o Partido Ba'ath finalmente chegou ao poder através de um golpe de Estado. Saddam, então com 31 anos, emergiu como uma figura-chave no novo governo. Ele foi nomeado vice-presidente do Conselho de Comando Revolucionário, o órgão máximo de poder no Iraque. Dali em diante, sua influência só cresceria. Durante os anos seguintes, Saddam trabalhou incansavelmente para consolidar seu poder. Ele eliminou rivais políticos, muitas vezes de forma brutal e sem hesitação. Esse período de sua história foi marcada por atos de violência e traição. Amigos de ontem se tornavam inimigos hoje, e ninguém estava a salvo de sua paranoia crescente. Em 79, Saddam finalmente atingiu o ápice do poder no Iraque. Ele forçou o presidente Ahmed Hassan al-Bakr a renunciar e assumiu a presidência. Sua ascensão foi marcada por um expurgo sangrento dentro do próprio Partido Ba'ath. Em uma reunião televisionada, Saddam acusou dezenas de membros do partido de traição, ordenando suas execuções. Com o controle total do país em suas mãos, Saddam estabeleceu uma ditadura brutal. Ele criou um extenso aparato de segurança e inteligência para monitorar e controlar a população. A violência e as execuções se tornaram práticas comuns, e o medo era a principal ferramenta de controle de Saddam. Paralelamente à repressão, Saddam cultivou um elaborado culto à personalidade. Sua imagem era onipresente no Iraque, com estátuas gigantes, murais e retratos espalhados por todo o país. A história oficial retratava Saddam como um líder infalível e quase divino. Essa mistura de terror e adoração forçada caracterizaria seu regime nas décadas seguintes. A liderança de Saddam Hussein no Iraque foi marcada por conflitos devastadores que deixaram cicatrizes profundas na região. Em setembro de 1980, ele lançou uma ofensiva contra o Irã, dando início a uma das guerras mais longas e sangrentas do século XX. O conflito, que durou 8 anos, foi motivado por disputas territoriais e ambições geopolíticas. A guerra Irã-Iraque foi um conflito brutal, com a mais lembravam as trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Milhões de soldados e civis perderam suas vidas em batalhas ferozes e bombardeios incessantes. Saddam, determinado a alcançar a vitória a qualquer custo, não hesitou em usar todos os recursos à sua disposição, incluindo armas químicas. O uso de armas químicas por Saddam Hussein contra as forças iranianas e sua própria população curda é um capítulo covarde em sua biografia. Em março de 88, ele ordenou um ataque com gás venenoso contra a cidade curda de Halabja, no norte do Iraque. Essa ação, conhecida como o Massacre de Halabja, resultou na morte de milhares de civis e foi considerada um ato de genocídio. A guerra com o Irã terminou em 88 sem um claro vencedor, deixando ambos os países devastados. No entanto, Saddam não demorou a se envolver em outro conflito. Em agosto de 1990, ele ordenou a invasão do Kuwait, um pequeno, mas rico emirado vizinho.
Essa decisão precipitada levaria a consequências catastróficas para o Iraque. A invasão do Kuwait provocou uma resposta internacional imediata. Uma ação liderada pelos Estados Unidos foi formada para expulsar as forças iraquianas. A Guerra do Golfo, como ficou conhecida, foi breve, mas intensa. As forças de Saddam foram rapidamente derrotadas e o Kuwait foi libertado em fevereiro de 91. Apesar da derrota humilhante, Saddam conseguiu manter seu poder no Iraque. No entanto, o país estava arrasado. A infraestrutura iraquiana foi severamente danificada pelos bombardeios da coalizão. Além disso, Saddam ordenou a queima de centenas de poços de petróleo kuwaitianos durante a retirada, causando um desastre ambiental de proporções catastróficas. As guerras lideradas por Saddam Hussein tiveram um custo humano e material incalculável. Milhões de vidas foram perdidas, cidades foram destruídas, e o tecido social da região foi severamente abalado. Essas ações consolidaram a imagem de Saddam como um ditador brutal e impiedoso, disposto a sacrificar seu próprio povo em nome de suas ambições pessoais. Após a Guerra do Golfo, Saddam Hussein enfrentou um novo desafio: sobreviver em um mundo que o via como pária internacional. Apesar da derrota militar, ele conseguiu manter seu controle sobre o Iraque, mas a um custo altíssimo. A comunidade internacional, liderada pelos Estados Unidos, impôs severas sanções econômicas ao país, com o objetivo de enfraquecer o regime e impedir o desenvolvimento de armas de destruição em massa. As sanções tiveram um impacto devastador na economia iraquiana. O país, outrora próspero graças às suas reservas de petróleo, viu-se isolado do comércio global. A exportação de petróleo, principal fonte de renda do Iraque, foi drasticamente reduzida e controlada pela ONU através do programa Petróleo por Alimentos. Esse programa permitia a venda limitada de petróleo em troca de alimentos e outros itens essenciais. A infraestrutura do Iraque, já danificada pela guerra, deteriorou-se rapidamente durante a década de 90. Hospitais ficaram sem medicamentos e equipamentos básicos. Escolas careciam de materiais essenciais. O sistema de saneamento entrou em colapso em muitas áreas, levando a surtos de doenças. A história mostra que essas condições afetaram principalmente a população civil, enquanto a elite do regime continuava a viver no luxo. Saddam Hussein, em sua biografia oficial, culpava as potências ocidentais pelo sofrimento de seu povo. No entanto, ele continuava a desviar recursos para manter seu estilo de vida opulento e financiar projetos de prestígio. Palácios suntuosos foram construídos em meio à miséria generalizada, simbolizando o descompasso entre o regime e a realidade da população. A década de 90 também foi marcada por tensões constantes entre o Iraque e a comunidade internacional. Equipes de inspetores da ONU entravam e saíam do país, buscando evidências de programas de armas proibidas. Saddam jogava um perigoso jogo de gato e rato, ora cooperando, ora obstruindo essas inspeções. Essa postura errática mantinha o Iraque sob constante ameaça de ação militar. Internamente, Saddam enfrentava desafios à sua autoridade. Revoltas no norte curdo e no sul xiita foram brutalmente reprimidas. O regime usava a fome e a privação como armas contra populações consideradas desleais. Enquanto isso, a propaganda estatal continuava a apresentar Saddam como o grande protetor da nação contra as ameaças externas. O final da década viu um Iraque enfraquecido, mas com Saddam ainda firmemente no controle. A população, exausta pelas privações, estava mais preocupada com a sobrevivência diária do que com a política. No entanto, as sementes da futura queda de Saddam já estavam plantadas. A crescente frustração internacional com seu regime levaria, eventualmente, a ações mais drásticas no início do novo milênio. A história da ditadura de Saddam Hussein não estaria completa sem mencionar o papel de seus filhos, Uday
e Qusay. Nascidos na elite privilegiada iraquiana, os dois irmãos se tornaram infames por sua crueldade e excessos, aterrorizando os cidadãos iraquianos e contribuindo para o clima de medo que permeava o país. Uday, o primogênito, nascido em 1964, era conhecido por seu temperamento explosivo e comportamento agressivo. Sua história é repleta de incidentes violentos e abusos de poder. Como chefe do Comitê Olímpico Iraquiano, Uday utilizou sua posição para agredir atletas que não atingiam as expectativas. Relatos de suas festas extravagantes e atos de brutalidade circulavam em sussurros entre a população aterrorizada. Qusay, nascido em 1966, foi considerado mais controlado que seu irmão mais velho. No entanto, a sua confiança não era menos temível. Ele ocupava posições-chave nas forças de segurança do regime, supervisionando a Guarda Republicana e os serviços de inteligência. Sob seu comando, ocorreram inúmeras execuções e desaparecimentos de opositores políticos e cidadãos suspeitos de deslealdade. Os excessos dos filhos de Saddam eram lendários. Enquanto a maioria dos iraquianos sofria com as sanções econômicas, Uday e Qusay viviam vidas de luxo desmedidas. Coleções de carros esportivos, mansões opulentas e festas extravagantes eram comuns. Esse contraste gritante entre a elite do regime e o povo comum alimentava o ressentimento silencioso entre a população. A impunidade de Uday e Qusay era quase total. Mesmo quando seus atos violentos chegaram aos ouvidos de Saddam, especificamente, houve consequências sérias. Em uma ocasião notória, Uday eliminou publicamente um dos assessores favoritos de seu pai durante uma festa. Apesar da fúria inicial de Saddam, Uday logo foi perdoado e manteve sua posição de poder. O terror que os irmãos Hussein impuseram foi além das fronteiras do Iraque. Diplomatas estrangeiros e jornalistas relataram o medo que sentiram ao interagir com Uday, ou Qusay. A imprevisibilidade de suas ações tornava qualquer encontro perigoso. Essa atmosfera de medo constante era uma ferramenta poderosa para manter o controle sobre a população e até mesmo sobre a elite do regime. À medida que o regime de Saddam enfrentava crescente pressão internacional, Uday e Qusay assumiram papéis ainda mais proeminentes na estrutura de poder. Qusay, em particular, foi visto como provável sucessor de Saddam. Essa perspectiva de continuidade dinâmica era motivo de preocupação tanto para os iraquianos quanto para a comunidade internacional. A história de Uday e Qusay Hussein é uma parte sombria na já turbulenta história do Iraque moderno. Seus atos de crueldade e excesso não apenas aterrorizaram uma geração de iraquianos, mas também simbolizaram a corrupção e a brutalidade que caracterizaram o regime de seu pai. A queda de Saddam Hussein começou com a invasão do Iraque, conquistada pelos Estados Unidos em março de 2003. Esta operação militar, conhecida como Operação Liberdade Iraquiana, marcou o fim de décadas de governo autoritário. A pressão internacional, composta principalmente por forças americanas e britânicas, avançou rapidamente pelo território iraquiano. A história de Saddam entrou em seu capítulo final quando Bagdá caiu em 9 de abril de 2003. As imagens icônicas da estátua de Saddam sendo derrubada na Praça Firdos simbolizaram o colapso de seu regime. No entanto, o próprio ditador conseguiu escapar, dando início a uma caçada intensa que durou meses. Enquanto as forças da coalizão assumiam o controle do país, Saddam Hussein permanecia nas sombras. Ele se movia constantemente, contando com uma rede de apoiadores para evitar a captura. A história desse período é repleta de rumores e especulações sobre seu desfile, alimentando tanto o medo quanto a esperança entre diferentes facções da população iraquiana. A caçada a Saddam mobilizou recursos importantes das forças de ocupação.
Informações de inteligência, recompensas por informações e operações militares focadas foram empregadas na tentativa de localização ou ex-ditador. A tarefa era complicada pela geografia do Iraque e pela liderança de alguns setores da população ao seu antigo líder. Em 13 de dezembro de 2003, a história deu uma reviravolta. Saddam Hussein foi finalmente capturado em uma operação chamada Red Dawn. Ele foi encontrado escondido em um buraco de aranha, um pequeno bunker próximo de sua cidade natal, Tikrit. As imagens de um Saddam barbudo e desorientado, sendo examinadas por médicos militares, correram o mundo, simbolizando a queda definitiva do poderoso ditador. A captura de Saddam foi um momento de triunfo para as forças da coalizão e de colapso para muitos iraquianos. No entanto, também marcou o início de um período complexo na história do Iraque. Questões sobre como lidar com o ex-ditador e que forma de justiça deveria ser aplicada se concentraram no debate político. Nos meses que seguiram a sua captura, Saddam Hussein foi preso sob custódia, enquanto preparativos eram feitos para seu julgamento. Este processo seria um teste crucial para o novo governo iraquiano e para os especialistas internacionais de estabelecer um Estado de Direito no país pós-Saddam. O mundo aguardava para ver como a justiça seria aplicada a um dos ditadores mais infames do século XX. O capítulo final de Saddam Hussein foi desenvolvido nos tribunais. Em outubro de 2005, teve início seu julgamento por crimes contra a humanidade. O processo, conduzido pelo recém-estabelecido Tribunal Especial iraquiano, focou inicialmente no massacre de 148 xiitas na cidade de Dujail em 1982, em retaliação a uma tentativa de assassinato contra Saddam. O julgamento foi um evento de grande significado histórico e político para o Iraque. Transmitido pela televisão, permitiu que o povo iraquiano testemunhasse seu ex-ditador respondendo por seus crimes. Saddam, no entanto, frequentemente desafiava a autoridade do tribunal, questionando a sua legitimidade e fazendo declarações políticas inflamadas. Ao longo do processo, foram apresentadas evidências chocantes dos abusos cometidos sob o regime de Saddam, testemunhas relatando agressões físicas, execuções em massa e outras atrocidades. A defesa de Saddam argumentou que suas ações eram justificadas pela necessidade de manter a ordem e combater ameaças ao Estado iraquiano. Em novembro de 2006, o veredicto foi anunciado. Saddam Hussein foi considerado culpado de crimes contra a humanidade e condenado a perder a vida. A sentença foi recebida com respostas mistas no Iraque e ao redor do mundo. Enquanto muitos celebravam o que viam como justiça finalmente alcançada, outros expressavam preocupações sobre a imparcialidade do julgamento e o uso da pena capital. A pena de Saddam Hussein ocorreu na madrugada de 30 de dezembro de 2006. O evento foi rápido, levantando críticas sobre o devido processo legal. Um vídeo não oficial da execução, mostrando Saddam sendo insultado por seus carrascos, vazou para a internet, causando uma polêmica. A morte de Saddam Hussein marcou o fim de uma era para o Iraque, mas não trouxe a estabilidade que muitos esperavam. Nos anos seguintes, o país continuou a enfrentar violência sectária, insurgência e desafios políticos. A queda do regime de Saddam deixou um vácuo de poder que provou ser difícil de preencher.